Este é o Contexto Cast, o podcast da União dos Vereadores da Baixada Santista. Toda semana, no nosso canal do YouTube, com uma personalidade diferente. E hoje a gente recebe a vice-prefeita de Santos, Audrey Claes, que também já foi presidente da Alvebs, a primeira mulher a presidir a Alvebs. Bem-vinda, Audrey, ao Contexto Cast. Estou muito feliz de estar aqui ao seu lado, tantas histórias vividas que você acompanhou brilhantemente, divulgando as ações da União dos Vereadores da Baixada Santista para a nossa população, da nossa região, o que fez com que a UVEB se tornasse ainda mais importante e próxima das pessoas. Então, o nosso agradecimento e fiquei muito feliz com o convite. Hoje como vice-prefeita, mas como as pessoas falam, vereadora, aí eu digo, aí elas pedem desculpa. Eu falei, não se desculpe, porque é a minha raiz, onde tudo começou. A vida parlamentar e o que me trouxe, com certeza, uma bagagem muito rica para estar como vereador, como vice-prefeita da cidade de Santos e secretária de Educação. Com certeza. E tem muita história aí para até chegar a esse momento, né, Audrey? E aí, conta pra gente, né? Como que foi a sua relação com a Alvebs? Você já era vereadora por Santos, conheceu a Alvebs e depois, rapidamente, né, chegou à presidência também. Porque você é um foguete, né, Audrey? A gente tenta, né? A gente tenta. Assim que eu comecei no parlamento, em 2017, eu não conhecia a Alvebs. E quando, então, eleita, começo a trabalhar pela cidade de Santos, me apresentam a Alvebs. Pedrinho veio com aquele convite especial, primeiro informando o que era a União dos Vereadores da Baixada Santista, a importância de estarmos juntos, e de cara já aceitei o convite. E quando começo, então, a conhecer melhor essa composição, eu me encantei. E disse ao Pedro, vamos juntos, porque é isso que a região precisa, ninguém faz nada sozinho. E quando você olha para uma região como a nossa, metropolitana, esses 9 municípios, você entende cada vez mais o quanto trabalhar juntos faz diferença para a vida da nossa região. Porque o problema que acontece em Santos, ele acontece também em São Vicente, Praia Grande, de Bertioga, Peruíbe. Pode ser nessa proporcionalidade, né, logicamente respeitando o número da população de cada cidade, sim, com certeza, mas por vezes uma cidade não consegue atender aquela demanda e ela acaba migrando para outro município. E aí as conversas e as relações, elas precisam ser permanentes. E o quanto a Alvebs fez a diferença no período que eu estava como vereadora, nessa conversa, nessa articulação entre os parlamentos, entre as câmaras, me aproximou muito das questões sociais, econômicas, em relação à questão do desenvolvimento das cidades, o quanto isso foi bom para a região. Cris, eu acho que foi uma das épocas que mais fomentamos o trabalho da Alvebs na Baixada Santista. E eu falo que eu sinto orgulho de ter sido a primeira mulher presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, né? Com certeza. E ainda a única até o momento, né? 15 anos de Alvebs, a primeira e única ainda, né? Exatamente. O que a gente hoje, a nossa missão é, primeiro, fazer com que todas as câmaras das 9 cidades tenham mulheres representando também a sociedade, que infelizmente a gente ainda não conseguiu atingir essa proporcionalidade. Então, primeiro, a gente tem essa missão nas mãos, enquanto mulher, representando dentro do executivo, mas com uma experiência no legislativo. Não me canso em falar para as mulheres o quanto a nossa presença, ela muda, ela transforma a sociedade. Nós temos lutas juntos, como a questão da endometriose. Sim, verdade. Né? Uma bandeira que foi levantada muito. E você trouxe essa bandeira para a região metropolitana, né, Audrey? Exatamente. Foi uma demanda que começou no meu gabinete enquanto vereadora, lá em 2018, que começo a agir
na cidade, em Santos, mas que tive nós tivemos a participação de todos os municípios, porque foi um protocolo que nós pactuamos com o Estado envolvendo a região. Santos acabou fazendo esse atendimento por ter um hospital como referência, onde o centro de referência em endometriose foi implantado no Hospital dos Estivadores, abriu em agosto de 2019, depois de um ano trabalhando com a Diretoria Regional de Saúde, envolvendo os 9 secretários de saúde da região, mas por conta da movimentação por meio das câmaras municipais. E a UVEBS ali ao lado, acompanhando passo a passo. Olha a importância dessa união realmente, né? Literalmente, foi uma união de esforços para que a gente pudesse reunir ali em audiências públicas regionais, encontros regionais, trazendo cada técnico com a sua experiência e argumentação, para que a gente pudesse entregar um plano de trabalho e que a região fosse atendida. Contanto que a partir desse movimento, onde Santos acabou dividindo ali 40% para a região, 60% para Santos em relação às cirurgias no Hospital dos Estivadores, e 2 anos depois a gente conseguiu com que o Hospital Regional de Itanhaém começasse o seu atendimento também em endometriose. Então, um trabalho regional feito ali pelas mãos de diversos vereadores que foi um sucesso. Com certeza. E outro sucesso, na verdade, acho que o grande marco ali da sua presidência na UVEBS foi a questão da permanência do Fundeb, né? Porque existia uma questão de que o Fundeb ia acabar, o repasse para os municípios, e que é uma verba importante, principalmente para o pagamento dos professores, né, Audrey? Exatamente. Esse fundo, né, que é onde o recurso, parte do recurso que sustenta a educação, né, que é do Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica, ele não era um programa, ele era um projeto, né? A diferença entre essas duas situações é que o programa ele se torna permanente a partir do momento que ele vira uma política pública. E o nosso impasse era justamente isso àquela época. E a região ela começa a se envolver de uma forma tão forte que nós fizemos uma audiência pública regional com o envolvimento dos 9 municípios da Baixada Santista, com uma carta aberta feita por todas as câmaras e entregamos no FNDE, né? E esse movimento da Baixada para o movimento nacional, sim, ele foi de grande impacto e fundamental para essa transição do Fundeb de projeto para programa, política pública consolidada. Apesar do Fundeb hoje não garantir 100% do pagamento, que a gente sabe, de muitos municípios dos nossos professores, ele é um recurso importantíssimo que chega, né, do governo federal via estado para os municípios. E se a gente ali tivesse perdido essa fonte, ficaria muito mais difícil para todas as cidades. E foi um movimento lindo, foi um movimento realmente de pertencimento, onde os vereadores se enxergaram nesta construção e na importância do parlamento nas discussões das contas públicas para a educação. Foi o que fez a diferença. Nós trouxemos especialistas de várias partes do país para essa audiência pública, onde resultou neste documento que entregamos em Brasília. Foi uma comissão que foi instituída, né, dos parlamentos aqui da região, e entregamos esse documento lá em Brasília, e a gente tem a honra de falar que a União dos Vereadores da Baixada Santista, ela fez parte da construção dessa política pública de tornar o Fundeb permanente. E uma conquista nacional, né? No fim das contas. Uma conquista nacional. Que começou aqui na Baixada. Exatamente, uma conquista nacional para todos os municípios, mas que um movimento tão forte
com uma potencialidade tão grande que surtiu esse efeito muito positivo para o nosso país. Legal, Audrey. Com exemplos concretos, como o Fundeb, a questão da endometriose, entre tantas outras conquistas, né, da UVEBS ao longo desses anos, você está mostrando aqui, na prática, como o legislativo municipal é importante, né, Audrey? Às vezes, as pessoas têm uma visão diferente, né? Você que já esteve do outro lado do balcão, vamos dizer assim, como vereadora, e agora como vice-prefeita e secretária de educação, acumulando, né, essa dupla função, o que você vê de diferente e como é o seu olhar hoje para o vereador também, que te procura provavelmente, até como secretária também? Olha, eu faz umas 2 semanas eu estive na Câmara para entregar aos 21 vereadores da minha cidade, Santos, um ofício solicitando a cada um, não importa o partido, a bandeira, parte da verba parlamentar para a educação. Por que fiz isso? Por entender que o papel do vereador vai para além do fiscalizar e apontar algo que não esteja ali adequado. Ele precisa entender que a função dele, a partir do momento que ele fica com parte da verba pública, né? Para quem não sabe, a emenda parlamentar, a verba parlamentar, ela surge dos impostos que nós, munícipes, pagamos. Todos os meses, ao longo de um ano, esse imposto que você paga, ele vai para um cofre público, que é do executivo, e parte dessa verba, ela então vai para a indicação pelo legislativo, pelos vereadores, para onde aquela verba será aplicada, onde ela será aplicada, onde será investida. 50% obrigatoriamente precisam ir para a saúde. E os outros 50% você pode dividir, o vereador tem a prerrogativa de indicar para qualquer outra área, né? Educação, saúde, meio ambiente, esporte, cultura e por aí vai. Então, sabendo dessa importância, porque foram 8 anos como vereadora e tive a prerrogativa de indicar essas verbas para programas, ações, projetos, manutenção, obra, reforma, né, compra de equipamento, implantação de parquinhos em escolas, enfim, entendendo a partir das necessidades da população, porque é um dinheiro que parte do munícipe, vai para o cofre público, a indicação precisa retornar em benefício à população. Sim. Então, é importante que a população saiba, é um dinheiro nosso e que precisa ser acompanhado, monitorado. Então, fiz o meu papel de pedir aos vereadores que olhem pela educação, uma vez que eles circulam pelas escolas, apontam algumas questões que precisamos ainda avançar. Então, é função do vereador também aplicar essa verba onde ele acha que há ainda ali alguma lacuna, há alguma adequação a ser feita, porque quem ganha com isso? A população, com certeza, né? Então, que possamos trabalhar com esse olhar de somar forças. Foi assim sempre que eu trabalhei, né? E o resultado foi muito positivo. Fui eleita, né, na primeira eleição ali com quase 5.000 votos e fui reeleita com quase 6.000 votos. Então, isso mostra que foi um bom caminho. Sim, tem uma aprovação aí, Uma aprovação, mas por quê? Porque sempre agi dessa forma, com muito respeito à população. Quando a gente fala no parlamento, a nossa voz é a voz da população. Então, a gente não pode agir de uma forma contrária àquilo que a população deseja. Então, eu sempre tentei escutar muito. As pessoas me perguntam, sabe, Cris, você não tem saudades do jornalismo? E eu digo que não, porque hoje, a partir do momento que eu entrei para a vida pública, né, como política partidária, eu digo que eu faço mais jornalismo do que eu fazia antes. Sim. Porque o jornalista tem aquela função e eu sempre fui repórter de rua. Lá, você está no chão do local, do território.
E isso, para mim, é onde eu gosto de estar. Então, eu não deixei de fazer isso. E você fica com um degrauzinho a mais, porque no jornalismo, você vai, retrata, entende o cenário, escuta, fala da demanda, escuta a população, só que você delega algo a alguém para ser feito em algum tempo que muitas vezes você não consegue acompanhar. Exatamente. Porque a empresa onde você trabalha tem alguns interesses e talvez não seja o interesse acompanhar até o final daquela solução, né? Você sabe bem disso. Sim. E no cargo político que você está, como vereadora, como secretária, como vice-prefeita, você tem obrigação de entregar o resultado à população. E você tem o poder de fazer isso por meio de políticas públicas, por meio de ações que você está lá ouvindo e entendendo que você pode mudar e transformar a vida de uma pessoa por meio da sua ação, né? Construindo um projeto, um programa para que se torne legislação e que, independente de governo, aquele partido, aquele governante, aquele representante terá que cumprir. Tem a obrigação de resolver. Porque precisa estar no orçamento, né? O que aconteceu com a endometriose. Como jornalista, eu poderia ter retratado a matéria, teria ido ao ar, mas talvez eu não tivesse acompanhado. Como vereadora, eu recebi o problema, escutei a demanda, fiz várias ações para que essa situação se transformasse em política pública. Então, hoje, a gente tem leis no município de Santos que garantem a conscientização sobre a doença, porque uma mulher com endometriose, por exemplo, ela não pode, às vezes, por vezes, ela é uma das principais causas de infertilidade, de dores na relação sexual, de fortes dores permanentes e durante a menstruação. Ela tem uma menstruação crônica, onde tem uma forte hemorragia, ela se torna uma mulher mais fraca, frágil, e essa mulher é tida como cansada. Hoje a gente tem legislações que é o mês de março, mês amarelo, onde torna obrigatória a conscientização a partir da adolescência. Né? Então, olha só a transformação cultural de uma cidade por meio de uma ação, de uma política pública. Sim, e você com essa consciência, era até uma curiosidade, né, que eu ia trazer realmente, falar, né, da Audrey jornalista, da Audrey repórter, e a diferença para a Audrey vereadora e agora vice-prefeita, mas você já trouxe esse panorama e realmente, né, a diferença é que você põe a luz aos fatos, mas você tem o poder de fazer alguma coisa a respeito, né? E isso é muito interessante. Você acredita que essa sua formação do jornalismo traz essa escuta mais ativa, esse entendimento dos problemas mesmo? Traz, mas eu entendo e acredito, foram 16 anos lá na ponta como repórter de rua, isso com certeza, sem dúvida alguma, me dá um olhar em um panorama muito geral e específico por territórios das demandas da nossa cidade, e esse exercício de escutar realmente mais, que sempre fez parte da minha vida, mas eu entendo que também fez a diferença ter saído da TV como jornalista diretamente, e eu fui, assim que eu saí, eu trabalhei por 4 anos na Secretaria de Educação. Eu não fui direto para o parlamento. Então, conhecer o executivo, a prefeitura, antes de ir para o legislativo, para o parlamento, também fez uma grande diferença na agilidade de promover algumas ações que eu já entendia como necessárias, né? Então, e entender a política pública, a parte administrativa, mais burocrática, né, de uma prefeitura, também me deu essa maior agilidade dentro do legislativo. Então, não cair de paraquedas. E você estava preparada, né? Se preparou para estar onde está, né? Exato, porque quando você cai de paraquedas, fala, onde eu tô, o que é isso, nunca vi, você demora mais com a vida da população. Sim. Né? Você não é só com a tua vida, é com a vida da população. Então, ter passado antes pelo executivo me deu, sim, essa maior bagagem para ir para o legislativo,
e já com ações assertivas. Eu tenho mais de 50 legislações na cidade como vereadora, e legislações que não são legislações que estão engavetadas, são legislações que estão sendo executadas pela importância e pela necessidade que havia, a lacuna que existia ali na comunidade, e que a gente foi lá, escutou, promoveu reuniões, audiências, para que a gente pudesse fazer com que a política pública acontecesse realmente na ponta. Então, eu entendo, Cris, que as pessoas precisam passar mais por essas fases. Sabe aquela construção degrau por degrau? Sim, sim. Isso é muito importante, para que você não brinque com a sua vida e principalmente não brinque com a vida da população. As fases, elas são necessárias. Eu, Aldre, entendo que isso é meu pensamento. Todo mundo tem liberdade de pensar o que quiser. O meu pensamento é de que a legislação nacional, ela deveria mudar. Você quer chegar a uma posição de senador, por exemplo, né? Estamos falando do legislativo. Sim, sim. Você, obrigatoriamente, você tem que passar na função de vereador. Claro. Depois, deputado estadual. Depois, deputado federal. Você foi aprovado nessas fases? Como se fosse um plano de carreira. Ora, não é? Porque se no corporativo funciona assim, por que, né, para trabalhar pela população? Porque falta muito nas pessoas esse entendimento de que o político, na verdade, ele serve a população. As pessoas não têm muita noção de que quando elas estão escolhendo um representante, que aí também falta entender que é um representante, já falta daí, né? Não tem muito critério, né, na hora da escolha. Isso é muito sério. Então, por vezes a gente reclama, olha como o Brasil está. Ora, mas quem escolhe os representantes somos nós. E quando você dá uma carta para ele te representar, o acompanhe. É importante, porque você dá um tempo para ele trabalhar e provar que ele é bom e que ele trabalhou para a população. E se ele não fez, que ele não retorne. Isso. Né? A gente que dá o aval. É o poder, né, do cidadão. Esse é o poder do cidadão. É isso. E as pessoas estão cada vez mais abdicando desse poder, deixando, porque a abstenção está enorme, né? Enorme. Então, é outro assunto muito sério. A gente não pode deixar de ir às urnas. O que a gente precisa é acompanhar mais e votar naquele que realmente merece o nosso voto, que trabalha, que se dedica, que entrega resultados. É isso que a gente precisa, mas numa população, Cris, que a gente está falando, que por vezes não entende a função dos poderes, fica muito difícil. Então eu vejo que pela educação a gente tem que cada vez mais fazer com que os nossos jovens entendam o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo, para que essa população não seja enganada. Né? Quando um candidato à vereança fala, vou construir um hospital, ele não vai construir o hospital. Ele pode entender a importância daquela demanda e fazer uma indicação ao executivo para que, diante das verbas disponibilizadas, ocorram estudos de viabilidade para se chegar àquela situação. Né? Mas prometem de tudo e a população acredita porque não entende o principal, as competências técnicas de cada poder. Exato. Se nós fizermos o nosso papel, o nosso dever de conhecer, com certeza a gente vai conseguir cobrar mais e de forma adequada os nossos direitos. E lá na frente a gente vai ter os melhores serviços na ponta pra gente, né? Pra gente, população, que eu quero dizer. É isso, porque quando a gente vota naquelas pessoas que vão decidir o nosso presente e o nosso futuro. Né? Então, vamos olhar para o passado, entender o que aconteceu para que a gente acerte no presente e que a gente tenha um futuro realmente que a gente consiga mais, viver com mais, com uma condição mais saudável, mais digna, né? A partir das nossas escolhas. Com certeza. Das nossas escolhas. Aldre, você está falando, né, de presente, de futuro, e aí vamos falar um pouquinho, então, do seu presente, né, como esses desafios agora de vice-prefeita e secretária de educação. Educação, vejo que é uma área que você sempre teve muita
identificação, sempre teve tudo a ver com você. E futuro também, o que você tem aí de planos aqui para frente? Muito bom. Eu estou muito focada na questão dos avanços em relação à Secretaria de Educação. Nós temos 86 unidades municipais em Santos. São quase 5.000 pessoas dentro da Secretaria de Educação. Nós, nesse primeiro semestre, intensificamos na recomposição da alfabetização, da aprendizagem, que é algo que me preocupa muito em relação ao índice que mede a qualidade do ensino público na nossa cidade e no país, que é o IDEB. Pego uma condição que não estava muito favorável, mas entendendo os caminhos que, sim, deveriam ser diferentes, ao lado de uma equipe técnica de excelência, nós fizemos uma reestruturação nessa condição de intensificarmos mais a aprendizagem e a alfabetização, e isso ocorreu nesse primeiro semestre. Teremos aí a avaliação da educação básica, que é o SAEB, e também o SARESP, nos meses de outubro e novembro. Os nossos alunos farão essa prova, mas a gente entende que ninguém faz nada sozinho. A família se afastou demais e a gente está no movimento de chamar essa família para essa maior participação. Se o aluno não sabe o que é o SAEB e o que é o SARESP, se a família não entende a importância desse aluno estar e frequentar a escola de forma permanente, a gente perde o sentido da educação. Então, a gente está fazendo esse chamamento para a família, para esse resgate desse sentimento de pertencimento à educação, que foi perdido aí ao longo dos últimos anos, principalmente pós-pandemia. Segundo alguns especialistas, levaremos aproximadamente aí 10 anos para essa recomposição. Nossa. Mas aqui a gente está acelerando para que a gente faça isso. Para além disso, tem as reformas acontecendo, manutenção a todo vapor, né? Programas de excelência que colocamos num grande guarda-chuva para que essas políticas públicas sejam fortalecidas, como o Santos Jovem Doutor, Grêmio Estudantil, Aluno Ouvidor, Programa Saúde na Escola, todas essas políticas públicas reunidas para que a gente faça a diferença na vida do aluno, do professor e dos profissionais da educação. Estamos aí a um passo de entregar o espaço do professor e dos profissionais da educação, o nosso centro de inclusão da educação, que também uma grande preocupação, a inclusão dentro das escolas, mas ao lado das famílias, como a gente vem resgatando, esse caminho fica mais leve. Com certeza. Áudrey, eu quero agradecer muito a sua presença. Acho que tem muito assunto ainda para falar, mas a gente tem pouco tempo. Então, agradeço muito. Foi incrível ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada a todos os vereadores da União dos Vereadores da Baixada Santista. Deixo aqui o meu grande abraço e eu digo sempre, muito orgulho de ter feito parte da UVEBS. Se você é vereador e ainda não faz parte, corre, porque tenho certeza que essa união vai ajudar muito a sua população. Com certeza. E a você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada e até a próxima.